E aí, fofuras? Tudo bem? Joia? Então vamos lá, meus amores. Bom, agora, dentro da fisiologia vegetal, eu preciso que vocês saibam que a fisiologia vegetal, ela é aquela área da biologia que estuda como tudo funciona, beleza? E aqui eu vou dividir para vocês em 3 aulas. Transporte de seivas, hormônios, e aí na outra aula eu vou colocar fotoperiodismo e movimentos vegetais. Perfeito? Tranquilão? De uma forma sossegada, incisiva, normalmente naquilo que cai em prova de vestibular. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos para o transporte da seiva inorgânica ou chamada de seiva do xilema. Tudo bem? Então, primeira coisa, a seiva do xilema. Esse é o desenho que eu faria para vocês em uma sala de aula. Tudo bem? Então, é um desenho que eu faria para vocês em sala de aula, tá? Então, aqui, primeira coisa, a via, ela é ascendente. Deixa eu trocar de caneta. Trocar de caneta. Ó, ela é uma via ascendente. Então, a água e sais minerais, elas entram pelas raízes e vão até o ápice da planta. Perfeito? Esse processo, a água, ela vai entrar aí por osmose, não é? Normalmente os tecidos internos, eles são mais concentrados do que o meio ambiente, então ele atrai a água. Joia? Aí, o trajeto que essa água vai fazer até chegar ao xilema são de 2 tipos. Nós temos o simplasto, onde sim significa junto. E plasto, vamos interpretar, não é o que funciona, não é o que significa. Nós vamos interpretar aqui o plasto como célula. Tudo bem? Interpretar, não é o que significa, tá? Então, dentro, sim, junto. Então, quer dizer o seguinte, ó. Simplasto é quando a água passa por dentro das células. Tudo bem? Vai atravessar a parede, vai atravessar a membrana plasmática, vai atravessar a membrana, as membranas internas, tudo bem? Claro que às vezes eles subdividem em simplasto e aí tem transmembrana, mas não vamos entrar nisso não. Simplasto, dentro da célula. E o outro é o apoplasto. A via apoplástica é quando a água entra passando por entre as paredes celulares. Tudo bem? Por entre as paredes celulares. Depois que a água chegou no xilema, aí ela vai chegar até aqui em cima, pode chegar aqui em cima por 3 mecanismos. Capilaridade, pressão positiva da raiz e teoria da tensão-coesão. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá para o primeiro mecanismo, capilaridade. Como o próprio nome sugere, é a capacidade que a água tem de subir em tubos muito fininhos, como os de cabelo, por isso capilaridade. Tudo bem? Ela ocorre devido às forças de adesão e coesão. Então elas dependem, tudo bem? Da força de adesão e coesão. Joia? Então aqui é um desenho hipotético de uma planta pequena e aqui eu desenho o xilema. Eu peguei esse xilema e dei um zoom nele. Tudo bem? Eu dei um zoom nesse xilema. Tudo bem? Então aqui, ó, a parede do xilema. Joia? Aqui as paredes do xilema. Tá bom? Agora, eu preciso que você saiba o seguinte. Primeiro, o que é adesão e coesão mesmo? Coesão é as ligações existentes, as forças de hidrogênio existentes entre as moléculas de água. Então, coesão é a ligação existente entre as moléculas de água. E a adesão é a interação da água com qualquer superfície polar. Perfeito? Então, isso é adesão. Então, por exemplo, aqui eu estou representando a molécula d'água. Ó, a molécula d'água é essa bolinha. E em rosinha aqui está a ligação por adesão. E entre as moléculas de água tá essa bolinha aqui que é por coesão. Perfeito? Então, ó, para de fazer o que você está fazendo e olha para o slide. Olha para o slide. Olha só. Olha, eu vou pegar essa molécula de água aqui. Essa molécula de água, ela está ligada aqui por adesão e por coesão com uma outra molécula de água. Perfeito? Então, agora, essa outra molécula de água, ela vai ser lançada para cima, que vai se conectar por adesão com o capilar. E, claro, ela já vai se conectar com outra molécula de água, por coesão. E vai jogar essa molécula de água para cima, e assim sucessivamente.
É como se fosse um grupo de pessoas, tentando sair de um poço. Então aqui, um dá a mão para o outro, joga esse para cima e assim sucessivamente. Perfeito? E aí a água vai subir. Só que é o seguinte, ela sobe até que altura, William? Ela sobe até aproximadamente, meus amores, 30 centímetros. Beleza? 30 centímetros. Então a capilaridade, ela funciona? Sim. Porém, a capilaridade sozinha, ela não consegue elevar a coluna d'água até a copa das árvores de grande porte. Pausa o vídeo, copia esse amarelinho aí. Beleza? Copia esse amarelinho aí, porque isso sempre cai em prova. Tudo bem? Então, a capilaridade sozinha, ela vai conseguir elevar a coluna d'água até por volta de 30, 50 centímetros, mas normalmente 30 centímetros. Tudo bem? Ou seja, é válido para quem? Para plantas de pequeno porte. Pressão positiva da raiz. Essa daqui é mais importante para você que vai fazer prova do que para a planta. Perfeito? Por quê? Primeira coisa, poucas plantas desenvolvem esse mecanismo. É um mecanismo lento, ou seja, pouco eficiente. Tudo bem? Mas, então, é mais importante para você que vai fazer a prova, porque sempre cai, do que para a própria planta. O que seria essa pressão positiva? Amores, a pressão positiva é uma pressão osmótica exercida na raiz que empurra essa coluna d'água para cima. Agora, presta atenção. A pressão, aqui está um esquema, tá? Beleza? Depois vocês podem pegar e ler. A pressão, vou ler para vocês, ó. A pressão é gerada pelo transporte ativo de sais para o interior do xilema da raiz, o que provoca um aumento na concentração osmótica em relação à solução aquosa do solo. Com isso, há uma grande entrada de água por osmose, impulsionando a seiva do xilema para cima. Isso aqui é para você copiar e deixar no seu caderno, velho. Agora eu vou explicar. O meu desenho aqui, porque nos livros eu não achei nenhum desenho assim que mostrasse para eu explicar do jeito que eu gosto de explicar. Tudo bem? Então vai ser um desenho meu que eu vou colocar aí ao lado. Primeira coisa, pressão positiva, ela tem algumas condições para ocorrer. Primeiro, plantas de pequeno porte. Segundo, solo encharcado, umidade do ar elevada. Você percebeu que nesse ambiente está saturado? Esse ambiente está saturado de água. Então, nesse caso, a transpiração, ou ela reduz muito, ou ela para, ou ela cessa. A transpiração, que é a perda de água na forma de vapor, ela para. Perfeito? Então, como que isso acontece? Ó, vem comigo. Então, a transpiração, que é a perda de água na forma de vapor, ela parou. Perfeito? Então, vamos pensar que essa água, então, ela está estacionada dentro do xilema. A água está parada ali. Perfeito? Só que é o seguinte, essa planta, ela é meio bocó. Beleza? Olha, Maurício, são todos bocós. Os gigantes de Nova York. Ó, aí, adoro Rei Júlia. Aí é o seguinte, então essa planta é meio bocozinha, tadinha. Por que ela é meio bocozinha? Pelo seguinte, tá? Ela não percebeu, entre aspas, porque planta não percebe, né? Mas só para ficar claro, é didática, ó. Joia? Então, ela não percebeu que a transpiração, ela parou. A transpiração, ela parou. Só que ela continua bombeando sais para dentro do xilema e a água continua entrando. Então, o xilema está mais concentrado do que o ambiente. Então, olha só o esquema que eu fiz aqui, ó. Então, o solo está menos concentrado e o xilema está mais concentrado. Tudo bem? Está mais concentrado. Então, a água, ela continua entrando. Só que essa água continua entrando, mas a água, lembra que eu falei para vocês que ela está parada aqui dentro? Então, a água, ela entra e empurra essa coluna d'água para cima. Por isso que a pressão positiva da raiz empurra a coluna d'água para cima. Mas a planta vai explodir de tanta água? Não, ela começa a perder água na forma líquida. Fenômeno conhecido como sudação ou gutação. Tudo bem? Essa perda de água, ela ocorre através
de estruturas chamadas de hidatódios. Tudo bem? Então, ó, sudação ou gutação é o fenômeno de perda de água na forma de vapor. Tudo bem? Agora, a perda de forma... Sudação ou gutação é o fenômeno de perda de água na forma líquida. Perfeito? Na forma de líquido. E o hidatódio é o nome da estrutura por onde isso acontece. Lembra da anatomia? O hidatódio está na borda foliar, ele é composto pelo terminal da traqueide, ele é composto pelo epítema, que é um tecido parenquimático frouxo e aclorofilado, e o poro, que é um estômato inativo. Filé? Sussa? Então, tá bom. Então, essa é a pressão positiva da raiz. Ali o fenômeno da gutação, que é a perda de água. Tudo bem? Não confundir com o orvalho. Joia? Bom, então, se você parar para pensar, tanto capilaridade e pressão positiva da raiz, ela é eficiente para plantas de pequeno porte. Tudo bem? Porém, Dickson, em 1914, ele mencionou que o principal, como a água ela não tem uma bomba na raiz para impulsionar a água para plantas de grande porte, essa água, então, ela teria que puxar, que é a teoria da transpiração que exerce uma sucção foliar na água. Como assim, William? Olha só, presta atenção. Aqui eu tenho um esquema, a folha, o caule e a raiz. Ele falou que a transpiração é o principal mecanismo de ascensão da seiva. Isso é fato, porque em laboratório a transpiração ela conseguiu elevar a coluna d'água até 160 metros de altura. Tudo bem? Até 160 metros de altura. Então, por exemplo, quando a planta ela recebe luz, as moléculas se agitam e passam do estado líquido para o gasoso, a transpiração. Agora, olha para o desenho, por favor. Olha, aqui a água está passando, esses risquinhos lá, quer dizer que ela está se movimentando. Ela está passando do estado líquido para o gasoso. Só que do líquido para o gasoso, na hora que ela vai passando, lembra que as moléculas estão ligadas por coesão umas às outras? Então, essa molécula, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui. Essa daqui está puxando esta, que por sua vez vai puxar esta molécula, que por sua vez vai puxar esta molécula. Tudo bem? Porque elas estão ligadas por coesão. Então, a água que está na folha, ela puxa a do caule. A do caule puxa a da raiz. A raiz fica mais concentrada e a água entra no xilema. Então, a folha puxa do caule puxa da raiz. A raiz fica mais concentrada, atrai a água. Perfeito? Então é assim que vai acontecer. Mas aí, por que ficou sendo conhecida como teoria da tensão-coesão, William? Pelo seguinte, a transpiração, ela exerce uma tensão na coluna d'água, como se estivesse puxando ela. Por quê? Porque as moléculas estão unidas firmemente por coesão. Perfeito? Então é assim, por isso que é essa teoria da tensão-coesão. Por que é a teoria da tensão-coesão? Porque as moléculas estão unidas firmemente por coesão. E a transpiração exerce uma tensão na coluna d'água. Isso aí também pode ser chamado de fenômeno da sucção foliar. Perfeito? Sucção foliar. Joia? Tranquilão? Beleza, então. Vamos lá. A transpiração, pessoal, que é o principal motor que move a água dentro da planta, ela na folha tem dois tipos de transpiração. A transpiração cuticular e a transpiração estomática. Então, a transpiração total é a transpiração... Nossa, ficou uma bagunça isso aqui, que horror. Ó, a transpiração total é igual à transpiração cuticular mais a estomática. A transpiração cuticular, ela equivale entre 5 a 10% da transpiração foliar.
tudo bem? Só que ela não pode ser controlada a curto prazo. Aqui está a cutícula, beleza? Então, ela é formada por substâncias de caráter lipídico, de caráter lipídico, e ela então evita a transpiração excessiva, tudo bem? Ela evita a transpiração excessiva. Agora, mais importante é a transpiração estomática, que corresponde a 90%, 95%. Lembrando que os estômatos, eles são formados aqui pela célula guarda e pelas células anexas ou subsidiárias, beleza? Ou acessórias. Então, é essa a grande forma de perda de água, são os estômatos. Aí nós temos o seguinte, o mecanismo de abertura dos estômatos, ele depende dos movimentos do íon potássio entre as células guarda e as células anexas. Presta atenção que não é bicho de sete cabeças. Ó, é até lógico o negócio. O potássio, ele está aqui em vermelho. Perfeito? O potássio. Esse potássio, ele migra, ele é bombeado para dentro da célula guarda. Beleza? Como a célula guarda ela ficou mais concentrada, a água que estava na célula guarda também vai, a água que estava na célula anexa vai para a célula guarda. Com isso, a célula guarda fica túrgida e como ela tem formato de rim ou de feijão, como ela está túrgida, ela fica com o ostíolo aberto, permitindo a troca gasosa. O contrário é verdadeiro. Quando ocorre a perda de potássio da célula guarda para a célula anexa, consequentemente, a água que está aqui dentro também vem para cá. Aí a célula guarda fica murcha, ela estava assim, ela fica murcha, ela faz isso. Aí ela fecha o ostíolo e impede, assim, a troca gasosa. Sussa, né? Tranquilão. Ó, agora, em que condições que o estômago fica aberto ou ele fica fechado? Vem com o tio. Olha só, vamos lá então. Primeiro, na presença da luz ele está aberto, na ausência fechado. Baixa concentração de CO2 no mesofilo, ele abre, e alta concentração de CO2 no mesofilo, ele fecha. Presta atenção aqui, pequeno gafanhoto, horas bolas. Consegue perceber que esses dois fatores estão relacionados com a fotossíntese? Ai, professor, eu não. Agora presta atenção, pequeno gafanhoto. Olha lá, na presença da luz, não está acontecendo a fotossíntese? Sim. A fotossíntese ela não consome CO2? Sim. Então, abaixa o teor de CO2. Por quê? Está usando o CO2 na produção de carboidrato, fião. Entendeu? Então, quando chega a noite, para a fotossíntese. Então, para de consumir CO2. Aumenta o CO2 no mesófilo da planta, ou no mesofilo. Aumenta o CO2. Ela fecha o estômago, porque ela vai ficar perdendo água à toa. Então, ela fecha o estômago, porque não está tendo fotossíntese, então não precisa. Perfeito? Agora, independente de qualquer um desses fatores, luz, concentração de CO2, velho, água suficiente, estômago aberto. Água insuficiente, estômago fechado, mesmo durante o dia. Por exemplo, se você pegar uma planta ao meio-dia, normalmente ela vai estar com os estômagos fechados, no verãozão. Por quê? Olha só. Solzão, só que ela está perdendo muita água. O que adianta ela fazer fotossíntese e morrer desidratada? Entendeu? Ficou claro? Então é por isso que ela fecha. Ela fecha os estômagos. Então, quando você tem, durante o dia, água insuficiente, gera o que nós chamamos de estresse hídrico. No estresse hídrico, gera um hormônio que é o ácido abscísico. O ácido abscísico altera a permeabilidade ao potássio, a célula guarda perde potássio para a célula anexa e o estômago murcha. Perfeito? Então é assim que atua o mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos. Maninho, presta atenção nisso aqui, cai pra caramba. Beleza? Tá bom. Ai, professor, então acho que eu vou voltar ao vídeo. Faça isso. Joia? Transporte da seiva orgânica é mais simples, que é o transporte no floema. Tudo bem? No floema, a condução é chamada de translocação. O transporte no floema, tá?
E ele pode ter um sentido bidirecional, ou seja, pode ser para cima ou para baixo. Normalmente é descendente. Só que eu quero que você entenda o seguinte: um elemento de tubo crivado que está descendente sempre vai ser descendente. Aí surge um elemento de tubo crivado ascendente, aí vai ser ascendente. Ou seja, no mesmo vaso não é sentido bidirecional. Tudo bem? O floema pode ter sentido bidirecional, mas não no mesmo vaso. Tudo bem? A hipótese elaborada para o transporte foi elaborada por Ernest Munk. Eu acho que é Munk ou Munt. Perfeito? E ele fala que o transporte no floema ocorre por um fluxo em massa. O que é fluxo em massa? Só a definiçãozinha aqui, ó. Movimento de água ou qualquer outro líquido induzido pela gravidade, induzido pela gravidade, pressão ou interação de ambos. Seria isso aqui. Olha só, presta atenção. Então, o fluxo em massa é como se você tem a água arrastando um monte de substâncias ou pela gravidade ou pela pressão osmótica. Tudo bem? Então, aí isso daqui pode ser chamado também de hipótese do fluxo por pressão, hipótese do desequilíbrio osmótico. Por quê? Vai acontecer o desequilíbrio osmótico na planta entre duas regiões, uma chamada fonte e outra chamada dreno. Beleza? Aí nós temos aqui o seguinte: o que é fonte? Fontes são órgãos produtores, órgãos fotossintetizantes. Normalmente nós colocamos fonte como a folha. Folha. Beleza? Normalmente a folha. Isso para a prova, tá? Para a prova vestibular. Aí, o dreno nós usamos colocar a raiz. Então, o dreno é aquele local onde eu vou precisar de nutrientes. Beleza? Onde vai utilizar esses nutrientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a célula fonte, aqui está a célula companheira, tudo bem? Então, a sacarose que é produzida, ela vai ser carregada aqui no floema, ela vai ser bombeada para dentro do floema. O floema gera uma elevada pressão osmótica aqui. Aí a água do xilema é atraída para ele, tudo bem? E essa pressão aqui que ocorreu por um desequilíbrio osmótico, tá? Por uma pressão osmótica, tá? Vai arrastar essas substâncias morro abaixo, pela ação da gravidade. Tudo bem? Quando chega no órgão alvo, ou seja, no dreno, esse açúcar ele vai ser bombeado, tudo bem, aqui para as células que vão precisar dele. E aí, concorda comigo que aqui, então, no floema, na folha, é uma região de alta pressão e na raiz o floema ficou uma baixa pressão? Então, nós podemos falar que o transporte no floema vai de uma região de alta pressão para uma baixa pressão. Agora, como aqui reduziu a pressão osmótica, a água passa do floema de novo para o xilema e no xilema ela sobe de acordo com as leis que nós vimos pelo xilema ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, repetindo de uma forma mais rápida agora. Então, vai ser o seguinte. Agora, ó, a sacarose foi bombeada. Lembre-se, por favor, o principal açúcar em transporte na planta é a sacarose. O principal carboidrato de reserva é o amido. Tudo bem? Lembra disso. Olha só, presta atenção agora. A sacarose foi bombeada para dentro do floema. O floema ficou mais concentrado. Ficou uma região de alta pressão osmótica. A água, então, ela passa do xilema para o floema e arrasta os nutrientes aqui, a sacarose. Quando chega no órgão dreno, essa raiz, esse açúcar vai vir para a raiz e o floema vira uma região de baixa pressão. Tudo bem? A água que estava no floema volta para o xilema e ela vai subir aqui ou pela capilaridade, ou pela pressão positiva, ou ainda pela transpiração. Normalmente pela transpiração. Tudo bem? Então, órgãos-fonte são órgãos produtores, beleza? E órgãos dreno normalmente são órgãos que armazenam substâncias ou ainda que não conseguem produzir substâncias o suficiente
para se manter, como é o caso dos frutos, como é o caso de gema apical, tudo bem? E você pode ver que eu coloquei tecido de armazenamento 2 vezes. Porque é o seguinte, por exemplo, ela armazenou lá na raiz amido. Só que a parte aérea não está conseguindo sintetizar o suficiente de nutrientes. Então ela vai pegar essa reserva que estava na raiz e manda para cima. Perfeito? Tranquilo? Aqui então, anel de Malpighi. Finalizando nossa história aqui. Anel de Malpighi. Consiste na remoção de um anel de casca completo da árvore. Lembra lá no xilema, quando foi visto xilema secundário e floema secundário? Quando você remove a casca, você remove junto o floema. Então, presta atenção no como vai acontecer. A água mais sais vai subir pelo xilema e vai continuar fazendo a fotossíntese normalmente. O anel de Malpighi não afeta esse transporte. Aí o que vai acontecer? Vai ocorrer a fotossíntese e essa água mais açúcares ela vai descer para distribuir pelo floema. Só que quando ela chega no anel de Malpighi, foi retirado do floema. Então, esse açúcar não vai chegar até as raízes. Ao não chegar nas raízes, as raízes morrem e, consequentemente, a planta também morre. Uma das características é essa borda aqui, ó, como se fosse um culote, que é uma região onde ficou um acúmulo de seiva elaborada. Tudo bem? Um acúmulo de seiva elaborada. Pergunta, toda vez que eu fazer um anel de Malpighi, eu vou matar a planta? Não. Você vai matar a planta se o anel de Malpighi estiver no ramo principal. Se você fizer um anel de Malpighi no ramo lateral, por exemplo, você não vai matar a planta. Vamos imaginar que eu vou pegar um pedaço desse daqui, ó, e vou dar um zoom ali. Tá bom? Então, vamos imaginar que eu fiz um anel de Malpighi. O xilema vai continuar levando a seiva para as folhas. Vai continuar levando a seiva para as folhas. Perfeito? O floema vai continuar transportando a seiva para as raízes, para os demais ramos. Só que nesse onde foi feito o anel, o açúcar ele vem só até aqui. Pelo floema, só até aqui. Então, todo o açúcar que foi produzido aqui, ó, nesse ramo, vai ficar no ramo. Então, nesse ramo, como consequência, ele pode ter frutos maiores e mais doces, porque ele acumulou mais carboidrato ali. Tudo bem? Então, não é sempre que eu faço anel de Malpighi que eu vou matar a planta. Joia? Tranquilo? Essas são as referências que eu utilizei para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Tchau!